Fala galera, uma boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Poder da História Podcast. Estou aqui com meus irmãos de sempre, Augusto Santos, Fernando de Jesus. Galera, chegamos. Vamos começar nosso episódio de número... É o quê? É o 19º episódio? Acho que é o 21º. Perdi até as contas já. 21º? 20º? Que Vamos seja. falar do nossos patrocinadores, Innovation Soluções, soluções inovadoras para o seu negócio. Encontre sua viagem Robson Nakane, tudo que você precisa aí para suas viagens aéreas, cruzeiros, enfim. Quer fazer aquele passeio legal? Robson Nakane. www.coachmisael.com.br. Todo suplemento alimentar que você precisa, só chamar. Nosso novo patrocinador, Dog Center Ipiranga, nos fortalecendo aí, dando uma força pra gente. Boa. Muito obrigado. E não poderia deixar de fora Caldas, Padaria e Restaurante. Zora, alô, obrigado. Zora. Abraço. Obrigado pela moral aí, hein? E apresentando nossa convidada de hoje, faz tempo que não vem uma mulher aqui, né? Ah, é sempre bom, Faz né? tempo que não vem uma mulher aqui, só homem. Tem uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, Lourdes Sabione. Professora de História, terapeuta floral, pedagoga, mestre reiki. Utilidade. Dona de casa, dona de pet. Lourdes Sabione, fique à vontade para compartilhar sua história conosco, sua história de poder aí. Minha história de vida, né? Eu sou muito agradecida por estar aqui com vocês essa noite, para a gente bater esse papo, tirar umas dúvidas, né? E contar um pouquinho da minha história, da minha vivência. Tem pouca história, né? Pouquinho, só 60 anos. Só 60 anos de história. Já pensou? 60 anos. Dentro desses 60 anos, 18 eu não passei dentro de escola. Nossa, muito tempo, hein? Comecei a dar aulas com 18 anos de idade. Então, 18 anos de idade, eu tinha terminado o magistério, iniciei dando aula para as crianças, né? E, primeiramente, foi lá na Coab. Então, eu comecei a dar aula naquela época. E foi uma época, assim, bem difícil. O professor ganhava pouco. Eu me lembro, eu fiz questão de guardar isso na mente, que o salário que o professor do ensino básico ganhava era o que equivale hoje a um salário mínimo e meio. Esse era o pagamento que nós tínhamos, nós professoras, de 1ª a 4ª série, porque eu sou dessa época, né? 1ª a 4ª série. Agora, o ensino fundamental vai até o 5º ano, mas naquela época era da 1ª a 4ª série. Então, o que acontecia? A gente era, assim, tratado. Eu peguei um tempo que ainda tinha uns resquícios da época da ditadura, que dizia assim que mulher tinha que ficar em casa, sim, dona de casa, ou muito professora. Era o máximo que mulher tinha que fazer, ser professora, né? E eu optei por ser professora porque era uma coisa que eu gostava e estava, assim, mais próximo do que eu podia, na verdade, conseguir naquele momento. Não tinha expectativa de ser aquilo que eu sonhava ser. No primeiro momento, na minha infância, adolescência, as crianças e os adolescentes têm sonhos, né? Então eu sonhava em ser pianista. Imagina, não tinha nem piano, né? Então não tinha. Então eu falei assim, o que dá para eu fazer, né? Que eu consiga ganhar um dinheirinho para eu poder fazer a faculdade, a tão sonhada faculdade, né? Que hoje as pessoas têm mais facilidade. Na época não, na época sim, não tinha. Sim. Era uma coisa assim, né? Fora do comum pra gente. Então eu fui fazer o magistério, que o magistério ele era gratuito.
gratuito, e ele encaixava ali com o colegial. Naquela época, o ensino médio era chamado de colegial. Então, tinha essa opção do magistério. E essa foi minha opção, fazer o magistério. E eu fui aluna da primeira turma de magistério da Escola Manuel da Conceição, lá na Coab. Então, a diretora era a dona Denise, né? Falecida dona Denise. Então, foi um orgulho muito grande dela, dessa primeira turma, professores maravilhosos eu tive naquela época. E tive um aprendizado, assim, absurdo de bom, porque como diretora, depois eu vi o quanto o meu magistério, o quanto aqueles professores foram excelentes para mim. Porque os professores que eu recebi como diretora, eu olhava assim e falava assim, meu Deus, socorro. Quem foi que teve a ideia de acabar com o magistério? Entendeu? E aí eu nasci Maria de Lourdes. Nasci aqui em São Paulo. Nasci na freguesia do Ó. E eu gostava de ouvir essa música, né? Sou um punk da periferia, sou da freguesia do Ó. Então, meus pais são nordestinos, migrantes. Meu pai veio de Pernambuco, minha mãe veio de Alagoas. Se encontraram aqui em São Paulo, casaram, tiveram os filhos. Minha mãe ficou viúva muito cedo e eu morei até os 18 anos de idade na Casa Verde. Então, do comecinho lá da minha vida, eu morei ali. Minha mãe diz, ela conta, bairro do Limão, Imirim, né? E Casa Verde. Casa Verde é a referência que eu tenho, a lembrança que eu tenho maior, né? Da minha infância com os meus irmãos, é a Casa Verde. Já era badaladinho igual é hoje? Nossa, Zona olha, Norte, a Casa né? Verde era olha, tinha pertinho de onde eu morava, tinha um clube chamado As de Ouro. Gente, aquele clube era tudo de bom pra gente no final de semana. Eu e meu irmão era muito, muito divertido. Ruas largas, né? Aquela brincadeira de criança mesmo, pular corda, aquela coisa toda de, né? Carrinho de rolimã, figurinha, né? As pedrinhas, tudo, né? E aí, mas sempre tendo a minha mãe, uma pessoa muito assim, autoritária, sabe? Tudo tinha que ser do jeitinho dela, se não fosse, se não saísse da risca, né? E eu comecei a namorar cedo. Foi um problema. Eu encontrei um menino, ele gostava de mim, eu gostava dele, e aí minha tia foi, né? Que foi lá equilibrar minha mãe, né? Pra deixar namorar. Namorei um pouquinho com o menino, aí o menino virou e falou assim, não quero mais namorar com você não, sua mãe não deixa a gente ir pra lugar nenhum, só me deixou levar você na inauguração do metrô, porque você que rolê levou... bom, hein? Andar de trem. Você já pensou em inauguração do metrô? Ele falou assim, olha, ela só deixou a gente sair porque você levou sua irmã, e sua irmã ainda fez xixi na minha calça branca. Gente, coisa de maluco, né? Então aí acabou o namoro, tá? E eu sempre fui uma pessoa muito proativa. Eu sempre gostei muito de estar fazendo algo, estar estudando. Sempre gostei de ler. O meu irmão também lê muito. É um filósofo, professor de filosofia, maravilhoso. Então a gente sempre se dedicou à leitura, a estudo. E eu queria ter meu dinheiro. E aí, como que eu vou fazer? Como que eu vou ter meu dinheiro? Trabalhando, não tinha outro jeito. Minha mãe tinha uma barraca na feira. Minha mãe era feirante, costureira e feirante. Minha tia também. Então, nos finais de semana, ia pra feira trabalhar. E aí, acabei conhecendo o meu marido, com quem eu me casei. Fiquei 42 anos casada, né? O Carlão, que sempre me apoiou. Então, assim que eu me casei com ele, aos 18 anos de idade, eu falei para ele, preciso me formar. Eu comecei o magistério, mas eu preciso terminar. E ele deu total apoio. Então, eu terminei o magistério e fui dar aula.
E nunca parei. Entrei numa escola e ali foi a minha vida toda. No começo dava aula para as crianças. E depois eu senti vontade, eu queria muito dar aula para o ginásio, que naquela época chamava-se ginásio, colegial, para dar aula, né? Para essa turma tinha que ser PEB 2, tinha que ter faculdade. Então, a minha primeira faculdade foi de estudos sociais. Nem existe mais. É verdade, né? Tinha uma matéria, né? Tinha matéria. É, geografia, né? Estudos sociais era estudos sociais. Não vem não, Thiago. Não, mas Não, depois tinha. mudou o Eu nome. lembro porque tinha depois matéria. Não, tinha, mas é que depois mudou o nome. Não, depois foi olha só, geografia. estudos sociais, ela pegava o quê? Pegava história, geografia, tinha um pouquinho de outros, educação moral e cívica, tudo misturado, né? Aí eles separaram, né? Esse negócio do currículo vai muito de governo para governo. Muitos pais, né, pessoas que vivem fora da escola não entendem isso. Que os governantes chegam, por exemplo, o cara foi eleito, e aí o partido dele resolve que vai ter um novo currículo. Tira a matéria, põe matéria. Tira a matéria, põe... É um tal de põe e tira, né? Eu lembro que eu tinha umas matérias que depois saíam mesmo de um ano para o outro. Isso, vai caindo, né? E estudos sociais naquela época era o que eu queria. Por quê? Você fazia estudos... Olha como que era. Você fazia estudos sociais, começava geral, conhecimentos gerais, né? Primeiro e segundo ano. E depois, os outros 2 anos, você escolhia ou história ou geografia. Então, os 2 primeiros anos eram básicos e depois os outros 2 seria, né, aquela parte que você escolheu. Então, tinha gente que escolhia geografia para geografia. Minha amiga coordenadora Marli, beijo para Marli que vai estar assistindo aqui, ela escolheu geografia, né? E eu já parti para o lado de história. E fiz o curso de estudos sociais e eu queria dar aula de história. E aí fui dar aula, né? Só que eu não gostei, vou falar a verdade para você. Olha, coisa difícil é lidar com adolescente, aborrecente, né? É. Só que aí Deus falou assim, para com isso, mulher. Você vai ser diretora de escola e você vai ter que lidar com muito adolescente. Não só os seus alunos, você vai ter que lidar com a tropa toda. Todo mundo, né? Então, o que acontece? Aconteceu isso, que um belo dia caiu lá no meu colo concurso. Concurso para quê? Primeiro concurso que eu fiz para professora da rede municipal lá de Barueri, dos pequenininhos. Fui, passei, tal. E por conta de uma doença que chegou na mesma época, uma doença que eu tive que me afastar. Mas continuei na escola como readaptada, trabalhando no estado, e fiz o concurso de diretora. Fiz o concurso de diretora e passei. Aí no que eu passei, olha, você é readaptada. Para você tomar posse e ser diretora, você vai precisar da permissão do lugar que cuida da saúde. Ele vai dizer se você tem condições ou não. E aí eu fui lá e eles me reprovaram, porque eu não enxerguei. Na época que eu fui afastada como professora, eu tive uma doença autoimune. E essa doença autoimune, ela me deixou cega do olho direito. Esse olho aqui eu não enxergo. Nossa. E síndrome de BC é o nome da doença. E fui tratada lá no Hospital do Servidor Público, eles que conseguiram descobrir, né, essa doença. E ela costuma a deixar cego totalmente a pessoa. E eu não fiquei. Eu fiquei só do olho direito. Então, esse olho direito, eu não enxergo nada. E aí, eu não passei lá no exame, né, para tomar posse. E
eu falei assim, mas por que eu não posso tomar posse como diretora, se é um trabalho mais burocrático, né? E posso trabalhar o dia inteiro na escola, lá na secretaria, que é o que eu faço agora. Administrativo da mesma maneira, né? Então, né? Como que pode? Aí eu briguei, né? Como sempre. Sou brigona, eu não levo não pra casa. Uma boa briga. Eu gosto de uma boa briga. Então, eu fui, briguei e tomei posse. E fui trabalhar como diretora. E no inteirinho de tudo isso, eu sempre usei os florais. Como que eu conheci os florais? Lourdes, como que você conheceu os florais? Nessa época difícil da minha vida. O ano era de 1996. Eu tive essa doença que ninguém conseguia descobrir. Na época, eu tinha aquele convênio da Amil. Então, eu já tinha passado por inúmeros médicos da Amil. Um jogava de um para o outro, sabe? E fazia um monte de exame, fazia um monte de exame. E não conseguia comer. Nossa. Por quê? A doença, ela pegou a minha língua, né? Aftas tumorosas, sabe? Muitas. Aí eu não conseguia falar e não conseguia comer. Então, eu fui emagrecendo a olho nu, né? Todo mundo ali percebendo. E foi bem na época que apareceu a AIDS. Vixe. Nossa. Aí, eu fiz exame da AIDS. 3 vezes eu precisei fazer o exame. Em lugares diferentes, laboratórios diferentes, para convencer os médicos que eu não estava com AIDS. E, durante esse tempo, eu dando aula. E os colegas percebendo, né? A Lourdes muito doente, né? Mal consegue falar, baba. O tempo inteiro eu ficava com um paninho, né? E os alunos, nessa época eu estava lá no Tucunduva. Lembra do Tucunduva? Misericórdia. Já tá doente, ainda não tô com Quem estudou lá. E vou falar para você, meus alunos eram maravilhosos, né? Que era uma outra época, né? Também. Naquela época lá Mas falar bem Tucunduva ali, meu amigo, já... Então... Aí não tinha época não, sempre foi pesado. Só que olha, eu sempre tive um bom relacionamento com os meus alunos. Eu sempre fui de conversar, eu sempre fui de fazer círculo de conversa e tal. E eles sempre me ajudaram. Então, eu estava dando aula e não... Hoje em dia, os professores, eles têm 1000 possibilidades de ficar doente, de se afastar, né? Eles vão ali no médico particular, eles vão no médico de convênio e trazem um atestado, né? E fica ótimo. Isso os professores, eu estou falando dos professores efetivos. Agora, os professores de categoria O, que a gente chama aqui, aqueles temporários, eles não, já têm, né, um sistema mais rígido para eles. Mas na época que eu dava aula, era muito mais rígido, porque não aceitava nenhum atestado de lugar nenhum. O atestado tinha que ser ou do posto de saúde ou lá do Hospital do Servidor, no Ibirapuera. Caramba. Se não fosse desses 2 locais, não tinha atestado. E aí eu fui para o Servidor me tratar. Conheci 2 médicos maravilhosos lá. A doutora Maria Emília Milha, oftalmologista, e o doutor José Carlos, reumatologista. Por quê? Porque essa doença, síndrome de BC, é uma doença autoimune e ela necessita de pelo menos 2 médicos cuidando. O oftalmo, porque pegou meu olho, e o reumato, porque pegou os outros órgãos, né? E esse reumatologista maravilhoso chamado José Carlos, sem querer, ele me trouxe para os Florais de Bach. Porque ele falou assim: Maria de Lourdes, eu tenho para mim que doenças estão
as doenças estão muito ligadas às emoções, aos sentimentos. Com certeza. E eu gostaria muito que você fosse atrás disso. Que você está tendo esse tempinho, né? Está afastada da escola por conta da doença. Que você fosse ler, saber, porque você se interessa bastante querendo saber. Eu quero que você vá procurar, né? Mais sobre isso, sobre emoções e doenças, né? E foi o que eu fiz. Eu fui e dei de cara com uma revista chamada Terapia Floral, numa farmácia de manipulação. Comprei aquela revista e comi a revista. Fiquei maravilhada com aquilo que eu vi, com aquilo que eu li. E falei pro Carlos, eu quero ir atrás, eu quero me tratar com isso, eu quero aprender mais sobre isso. E ali eu comecei, porque o estudo da terapia floral é um estudo que depende muito de você procurar, de você querer, de você ir atrás e de você ler muito. E era a coisa que eu mais fazia, porque quem faz pedagogia lê mais que o professor de história, de filosofia. Né? Eu nunca vi ter tanto livro para se ler como se tem numa faculdade de pedagogia. Então, eu fui procurar ler. E o livro mais importante que o Dr. Bach, que é o Sistema Floral que eu escolhi, o livro mais importante dele, olha, ele é pequenininho, ele é fininho e, ele tá tão amarelinho. Olha quanto que eu paguei nesse livro para vocês terem uma ideia. Olha. Nossa, R$8,50. R$8,50. Pechincha. Tem vários outros livros maravilhosos. Mas esse que tem essa explicação da causa real da doença, da emoção, do envolvimento da emoção com a doença, ele foi o pioneiro em descobrir isso, né, em intuir isso, e saber que a doença ela tem todo uma participação nos sentimentos da gente. Conforme você sente, toma para você, aquilo lá você vai desenvolver. E aí, você nunca vai saber onde é que o corpo vai querer, né, pegar aquela doença, alimentar e transformar numa coisa mais perigosa, como foi a minha doença. A minha doença, ela foi bem perigosa, porque quase levou a minha vida, mas, né, tive esse problema sério do olho que eu não consegui mais voltar a enxergar, né? Porque a síndrome de BC, ela ataca as artérias mais sutis, as mais fininhas do corpo. Então, ela começa com a língua, porque na língua nós temos vários terminais, né, bem fininhos, artérias bem... E nos olhos também. Então, foi o local que ela me atacou. Ataca em outros locais, mas os locais que ela escolheu em mim foi a parte da língua com as aftas e a parte do olho, que eu tive problema de uveíte. Uveíte é uma especialidade que tem na oftalmologia, que cuida da úvea, né, que é uma parte do olho. Algum familiar seu teve alguma doença parecida? Nunca. Nem nada. Tataravô, nada? Nada. Nem bisavô, nem... Uma vez o José Carlos, o doutor, ele falou para mim assim, Lourdes, esse tipo de doença, como ABC, ela tem muito a ver também com a mistura de raças. Sabe, lá atrás, sabe aquelas misturas bem assim, tipo, japonês com alemão, né? Aquela, né? Então, ele falou assim, mas isso, a gente não... Nós temos as revistas científicas, nós temos, assim, né?
a gente acha, mas não tem certeza. Tem o achômetro, né? Mas não tem certeza. Então, pode ser que lá atrás teve uma mistura, né? De raça pura de algo com raça de outro. E aí, a terceira, quarta, né? A quinta, sexta, sétima regeneração vai apresentar, né? Essa doença. Esse sintoma. E foi aí que começou a minha história com a terapia floral. Aí eu fui saber mais sobre a terapia floral, fui estudar, né? Fui atrás de entender que a terapia floral, ela tem que entender. No começo, só tinha o sistema do Dr. Bach. Só tinha ele. Ele foi o pioneiro, precursor. Depois foram aparecendo outros sistemas. Hoje em dia tem inúmeros, que eu não vou saber nem falar para vocês quantos são, porque cada ano aparece um diferente. Tem Ele, florais. como foi o pioneiro, ele é o mais procurado? Olha, essa parte aí, eu acho que ele é o mais conhecido. O mais conhecido, por quê? Porque ele foi o pioneiro, então quem procura se tratar já pergunta assim, mas é o sistema floral de Bach? Então, já tem até o nome dele, né? Isso, já vai porque tem o nome né? dele. Então a pessoa é o mais conhecido. Aqui no Brasil temos florais de Minas, né? Eu estava explicando isso para o Tiago. Temos florais brasileiros, muito bons também. Tem australiano, tem vários tipos, vários sistemas. Mas eles partem sempre do mesmo princípio, né? De elementos que você consegue na natureza. Então, o Dr. Bach, ele descobriu isso. Que lá na natureza tinha como, né, você saber que havia flores que poderiam tratar distúrbios relacionados à personalidade, mas que acabavam permitindo que você se curasse de alguma doença física. O intuito não era esse, curar, aliás, não é. O intuito não é curar doença física nenhuma, né? O sistema floral, ele não foi feito para isso. O sistema floral, ele tem aqui gotinhas para tratar personalidade, né? Emoções, sentimentos que você guarda, que você tem dentro de si e que muitas vezes se transformam naquela doença que aparece e que você não sabia que estava ligado a esse tipo de emoção, de sentimento que você guarda dentro de si. E essa terapia, ela, para quem está chegando agora, não está entendendo muito bem, ela pode ser com algum medicamento que a pessoa está tomando, pode ser complementar ou pode ser junto? Ela faz parte da PICS. O que são as PICS? São terapias complementares aceitas pelo SUS aqui no Brasil, aceitas pela Organização Mundial de Saúde. Só o que eu digo, que, na verdade, você não vai usar o floral e vai parar de tomar o seu remédio aqui pro coração, pro fígado, pro pulmão. Não pode, isso não pode. Você vai continuar o seu tratamento normal. O floral vai complementar esse tratamento. Por que existe muitos estudos e muitos depoimentos? Olha, eu me curei do câncer, eu me curei do Alzheimer, eu me curei disso, daquilo, utilizando o floral. Não foi porque a pessoa parou de tomar os remédios daquele problema que ela tinha. Foi porque ela tinha problemas emocionais, sentimentos, ela tinha problemas de personalidade. O floral limpou, retirou, e aí o próprio médico lá do coração, do pulmão, do pâncreas, do fígado, falou, nossa,
Olha, o problema desapareceu. Ela estava ali tomando os remédios dela. Ela tomou os remédios dela. Mas, complementarmente, ela estava tomando floral. Legal. Não pode deixar de tomar. Ô, Lourdes, você já teve alguém que fez esse tipo de tratamento, até que você acompanhou, que de alguma forma teve alguma melhora em relação a, exemplo, depressão, ansiedade, estresse? É benéfico para esse tipo de situações? Muito, muito. Os florais, eles tratam problemas de emoções, de sentimentos. Então, as pessoas que têm esse tipo de problema, ansiedade, depressão, impulsividade, que foi um tema que eu tratei ontem lá no meu Instagram, né? Pessoas impulsivas. A impulsividade está muito ligada à ansiedade. Né? Pessoas ansiosas são impulsivas. Então, o floral, ele é um ótimo companheiro dessa jornada dessa pessoa que está vivenciando algo tão triste. Porque, na verdade, depressão, ansiedade, síndrome do pânico são doenças que arrastam a pessoa para o fundo do poço. Sim. Né? Muito mais que outras. E aí o floral, ele tem uma resposta, assim, maravilhosa, né? Quanto a essas doenças. Eu costumo fazer uns combos, né? Estudando todas as essências, porque o Dr. Bach, ele deixou o quê? Ele deixou 38 essências para um grupo, para 7 grupos de ser humano. Então, nós temos aqui no sistema floral de Bach, nos outros sistemas eu não sei, mas no sistema floral do Dr. Bach, nós temos 38 essências e nós temos os grupos, que ele elencou esses grupos, né? Grupo de pessoa influenciável, pessoa com medo, pessoa com esse tipo de doenças que afetam a parte mental, emocional, espiritual da pessoa. Então, é um complemento. A pessoa não vai deixar de tomar os remédios que ela está tomando ali para síndrome do pânico e nem o remédio que ela vai estar tomando para a depressão e nem para a ansiedade. Ela vai continuar tomando, vai continuar indo ao médico dela normalmente e ela vai tomar junto o floral. Depois, a pessoa mesmo começa a perceber essa melhora e ela mesmo vai colocando isso para o médico. O médico vai fazendo os exames, vai fazendo o acompanhamento e fala, realmente, tá melhor, tá cada vez melhor. Foi o que aconteceu comigo com a síndrome de BC. A hora que o médico falou assim, vai procurar, tal, eu tomava naquela época muito corticoide. Era o corticoide que segurava o BC. Então, eu tomei ciclosporina, eu tomei, como que era o nome? Diprospan, que é um corticoide bem atuante mesmo. Eu tomava muito. E aí, conforme eu fui melhorando, eles foram tirando. E hoje eu faço acompanhamento. E o meu acompanhamento é muito de vez em quando, porque eu não tenho mais nenhum traço da BC. Ela não está curada, porque uma doença autoimune, ela não tem cura. Ela tem o quê? Ela tem isso que eu estou conseguindo, com os florais, manter ela quietinha. Né? Na época que eu perdi o meu filho, eu fiquei hipertensa. Eu não tinha, né? E aí, de repente, eu fiquei hipertensa. Aí o médico falou assim pra mim, bem-vinda ao clube.
é normal, por causa da idade, a sua idade, né? E mais o ocorrido, que é um choque traumático, né? A perda de um filho, tal. Então, vamos fazer os exames? Aí fiz. Mapa, Holter, pá. Vai tomar losartana. Você vai tomar losartana. Eu vou, no início, eu vou te dar 50 mg por dia. Toma de manhã um comprimidinho e tal. E eu lá com os meus florais, que eu só vou mudando as fórmulas, tal. Aí eu comparecia lá, tudo bem. E isso já tem 8 anos. 8 anos com os mesmos 50 miligramas de losartana e é o único remédio que eu tomo. Não tomo mais nenhum remédio. E meus exames estão ótimos, tal. Então, o que eu tenho? Eu me conheço bastante a ponto, né, como terapeuta, de me automedicar com os florais. Então, eu sei que eu estou assim, então, quais são os florais que eu vou precisar utilizar? Eu costumo brincar com as pessoas se assustam quando eu falo assim, olha, floral é assim que ele funciona. Você chega lá na farmácia e fala assim, moço, me dá um remédio para dor de cabeça? Ele vai te dar um monte, se possível até o mais caro, para você gastar mais, né? Moço, me dá um remédio para diarreia? Aí o moço vai lá, pega. Ai, moço, me dá um remédio para esse corte aqui no dedão? Aí ele vai lá. Chega na farmácia e fala assim pro farmacêutico, me dá um remédio para ódio. Ódio? Ódio. Ódio do meu cunhado. Ódio do meu genro. Me dá um remédio para inveja. Quem é que confessa que tem inveja? Difícil. Ninguém, Muito né? difícil. Ninguém. Mas, dentro do floral de pá, aqui nessas essências, a gente, fazendo a anamnese bem feita, consegue descobrir que a pessoa está sofrendo com inveja, com ódio, com raiva. Às vezes, no olho a gente consegue pegar uns invejosos também. Tem coisa que Olho no olho. Mas isso para vocês que conseguem pegar. E os que não conseguem? Fica né? como? É. Como? Né? Então, o floral é remédio para emoção, para sentimentos. Então, aquele ódio, ele vai te fazer mal. Aquela raiva, né? Tem muitas adolescentes que elas não vão admitir que elas têm ódio da mãe. Que elas têm raiva da mãe, do pai, né? Hoje em dia isso é bem, E aí, bem comum. quando... Não, aparece para mim. Então, a mãe fala assim, olha, eu preciso que a senhora, né, faça uma consulta com a minha filha, assim, ela tá assim, tá assado. Aí, vamos para adolescente. Então, a consulta, ela tem duração entre 1h30, mais ou menos. Nossa, né? é bom, né? Demora porque eu tenho que cumprir um protocolo ali de escuta terapêutica, de um diálogo terapêutico e onde eu tenho um questionário. E esse questionário, ele tem que ser bem explicadinho, bem esmiuçadinho, para eu poder descobrir quais essências vão fazer parte do tratamento daquela pessoa. Por isso que hoje eu não confio muito naqueles combos que são vendidos na farmácia. Em qualquer farmácia você vai, tem floral de bois. Então, você olha lá, tem uns combos ali, ó. Não lembro o nome de algum, mas acho que tem eu vi um escrito assim, deu saudade, né? Ali, né? Só que ali ele está muito generalizado, ele não está personalizado. A diferença de uma consulta com o terapeuta é que você sai ali com... Não é receita, porque eu não sou médica, eu sou uma terapeuta floral. Então, o terapeuta, ele não dá receita, ele dá uma prescrição, ele dá uma indicação de florais para a pessoa, baseado naquela anamnese respondida, naquele diálogo terapêutico. E aí, o que aparece? Aparece, hoje em dia, a doença da moda, que tem, né, assim,
assolado adolescentes, crianças, é a ansiedade. Sim, sim. Em segundo lugar, depressão. Primeiro lugar, ansiedade. Segundo lugar, depressão. E dependência da doença da moda que você comentou agora. E dependência química. Já chegaram te procurar para filho que é dependente químico? Já. Ajuda bastante também? Ajuda porque tem essências para vícios. Então, não só dependência química, né, como vício da mentira. Né? Porque existem vícios que a gente costuma pegar e rotular bastante. O vício na bebida alcoólica, na droga ilícita e tal. Mas e os outros vícios que não aparecem assim, né? Que, tipo, a pessoa é viciada em mentir. É pior que tem gente que é assim mesmo. Tem. Mas Eu conheço bastante gente assim. Mentia uns 90% da população brasileira. Não, mas não é essa mentira que você está dizendo, que é aquela Não mentirinha. Aquelas não. É aquelas brabas mesmo. As brabas mesmo, né? E a pessoa viciada. Já pensou uma pessoa... Ela não vive uma vida normal. Ela não vive uma vida dela. Ela vive vida de aparências. Fantasias, né? Então ela tá com o pezinho assim, flutuando. Não é fácil. Não é fácil. E acaba até se tornando um hábito normal da pessoa mesmo, né? Coisa do mas cotidiano, quando né? tá falando a verdade, quando tá mentindo. Não, mas a pessoa se apega tanto que até ela acredita. É verdade. E Ela uma acredita. mentira, como diz um ditado aí que eu ouvi esses dias até falando aí de um político famoso aí, ó, uma mentira bem contada tantas vezes, né? verdade. Acaba virando uma verdade. tornando verdade, né? né? Aqueles que acreditam, é verdade. Não é fácil não, o negócio é bem perigoso. Agora, a terapia floral, ela pega assim e deixa a pessoa espantada com o resultado quando se trata de crianças, bebês, crianças, né? E pets. Tem um resultado muito rápido com os pets, as plantas e as crianças. Porque as crianças, elas ainda não estão tão maliciosas, que é o caso do ser humano. Conforme a gente vai, né, passando pela adolescência, vai virando adulto, a gente cria aquela couraça, aquela coisa. Sim. E aí, isso fica, né? Então, a pessoa se resguarda mais e pode até mentir numa anamnese. Sim. Por isso que a anamnese, ela bem feita, ela vai e volta. Ela vem com umas perguntas, com alguns questionamentos, que tá aqui e depois lá no meio de novo e lá no fim de novo. De diferentes formas. E aí, Isso cai em contradição, né? Isso. E aí você acaba... É uma pegadinha também. Isso. Que aí acaba... Anamnese. Você consegue mesmo... montar aquele tratamento personalizado que vai fazer efeito para a pessoa. Ah, Lourdes, é em uma semana? Não é. Floral não é igual o remédio químico que tem na farmácia. Ele não vai pegar e vai fazer um efeito rápido. Rápido, né? Nossa, é agora, para já. Não. Ele vai fazendo efeito aos poucos. Então, por isso que eu falo para a pessoa, o mínimo de tempo para um floral começar a fazer efeito e começar a dar resultado para você, tem que ser 30 dias. Você tem que dar esse tempo para... Não é longo também, né? 30 dias, né? Eu pensei Os que era mais tratamentos tempo. que eu faço, as pessoas que me procuram, eu tenho feito assim, a primeira fórmula, falo, se não for alguma coisa de emergência, né, nós temos um floral aqui no sistema do Dr. Bach, chamado Rescue, que é um floral para casos emergenciais. Então, quando a pessoa vem com uma... Pode ir mostrando seu kit, Lourdes. Pode ir. Fica à então, vontade. aqui, o lindo do kit
de florais, né? Deve Eu trabalho com esse. Deve ter uns aí pra preguiça. Tem uns pra preguiça aí, né? É o mal da geração agora, né? Exatamente. Então, esse aqui é o kit completo de essências originais lá da Inglaterra, né? Então, ele tem são os extratos mãe, né? Então, o que eu faço? Eu utilizo esse instrumento lindo aqui, maravilhoso, onde eu vou colocar 26 ml de água mineral. Vou colocar o brandy, que na verdade o brandy é uma espécie de conservante, né? Água mineral, conservante, e vou colocar as essências necessárias que eu percebi lá na anamnese da pessoa. Então, tá aqui. A pessoa, o máximo que eu vou utilizar são 6 essências. A maior parte das vezes são 4, né? E coloco e vai virar isso aqui. Então, esse aqui é da Luísa. Porque aqui, lá em casa, todo mundo toma floral, né? Nosso amigo também? Toma. Olha, ele Sabione, quietinho, né? Esse ele não quietinho, conta, né? Ele não conta, mas ele toma. Você tá fazendo bem pra ele, né? Isso que importa. Então, ele toma floral, eu tomo, a Luísa toma, todo mundo toma floral. E aí o floral, ele vai mudando, vai modificando. Por quê? As nossas demandas também, elas se modificam, né? Então, eu monto e entrego para a pessoa. Se ela quiser comprar de mim. Se ela não quiser comprar de mim, eu prescrevo não, indico. Indicação terapêutica, não é prescrição. Eu indico, falo assim, olha, você vai numa farmácia de manipulação e manda fazer. Lá na farmácia de manipulação e vai tomar. Hoje em dia, o problema maior é encontrar um espaço para que essa pessoa consiga tomar o floral da forma certa. Por quê? O pessoal vive na correria. O pessoal esquece que a indicação que o nosso querido doutor deixou é 4 vezes por dia. Mas hoje em dia a gente não consegue. É muito difícil. E outra coisa, você não consegue ficar andando com ele, porque o floral, ele é muito delicado. Para tomar água, a gente não toma direito, né? Então, 4 vezes. Então, aí o floral, ele é muito delicado. Então, você não vai poder colocar ele em cima de computador, você não vai poder colocar ele em cima não vai poder deixar dentro do carro, naquele sol, né? Você não vai poder deixar em cima de geladeira. Então, ele é uma energia sutil que tem ali. Energia de flores delicadas. São energias sutis. E aí, a melhor coisa seria essa indicação de tomar em jejum, assim que você abrir o olho, acordou, né, pinga, e na hora de dormir, toma. Essa é a melhor indicação. Ali, né? Mas a indicação deixada pelo Dr. Bach realmente é de 4 vezes ao dia. 4 vezes é difícil lembrar, até de tomar. E isso, principalmente se você está na correria trabalhando. De manhã e à noite eu acho que é mais fácil então, agora. Mas duas... a prescrição, a indicação modificou por conta... Porque quando que ele fez isso? Quando ele montou esses florais, esse sistema floral? Em 1934. Como era o mundo naquela época? Mato. Não era essa loucura, talvez, né? Agora, muita doença que tem hoje não tinha, né? nem as doenças, né? Ou tinha hoje e não era tinha. outro nome. É verdade. Então, modificou também a forma de tomar, né? Então, a maior parte dos terapeutas hoje estão fazendo essa indicação de manhã em jejum e à noite, na hora de dormir. Para poder, olha, não vai correr o risco de você esquecer. Não vai correr o risco de você esquecer em casa e ir lá, esquecer no trabalho, sai do trabalho, esqueci meu floral, pronto, não tomei. É? Se você vai levar, deixou dentro da bolsa, caiu a bolsa no chão, quebrou. E
a embalagem melhor que tem é o vidro. Porque o vidro, eu compro, né, os vidros são todos, eles já vêm esterilizados. Né? Compro na Uniflowers, que Tem que ser esse âmbar grande- mesmo? Isso. Então, o que acontece? Quebra. Se você... Então, a coisa mais prática que alguém testou e viu que dava certo era utilizar o floral de manhã em jejum e na hora de dormir à noite. Deu certo e aí ficou. Então, todo mundo... Tenho tempo? Se eu tenho tempo, aí eu vou tomar 4 vezes por dia. Tomo de manhã, tomo na hora do almoço, tomo à tarde, tomo à noite. Eu tenho tempo, estou em casa. Agora, quem não tem tempo, vai tomar essa. E tem alguma técnica, alguma coisa que potencializa o efeito ou não? É só tomar? Não tem técnica nenhuma que potencializa. A única coisa que a pessoa vai começar a perceber é que ela está pensando diferente e ela está sentindo diferente. Então, esses dias eu recebi de uma cliente que ela falou o seguinte: nossa, Lourdes, aí que eu vi que era floral. Ela escreveu desse jeito. Eu achei até estranho que eu tô dormindo tão bem. Ela tava com problema sério. Isso eu preciso, hein? Eu tava dormindo Sônia. tão bem que eu tava conseguindo relaxar e eu não lembrei que era floral. Aí quando ela lembrou, ela colocou lá pra mim. Lourdes, foi o floral. Me apagou, começou a me apagar. Acho que eu já vou até marcar minha consulta, viu? Tô Não, precisando. E o eu seu acho. filho, ele, um tempo atrás, ele tava bem estressado. Eu acho que o floral fez bem pra ele. Tá mais Eu calminho. tinha falado pra Lourdes que meu problema é insônia também, eu durmo muito pouco. Eu 3 horinhas e meia, 4 horas por dia. E Isso não é, eu não tô falando direto, é acordando. Nessas 4 horinhas, pelo menos umas 3 vezes eu acordei. Então você não dorme, você Meu, pisca. muito Mas legal. então, foi o que eu falei pra ele, olha, o gatilho foi o nascimento da Lavínia. Não Sim, foi? sim. Foi o nascimento. Ajudou pelo menos se viu uma coisa ruim do nascimento, foi isso. Aí, ele não desligou, ele ligou, teve o gatilho, né? Ele ligou. E aí a Lavínia cresceu, já tá mocinha, dorme a noite inteira. Dorme a noite e toda. ele tá ainda com aquilo ligado. Então, o que ele precisa? Ele precisa desligar esse alerta. Ele tá ainda com o alerta ligado, né? E ansiedade, sou muito ansioso também. A minha filha também, minha filha já dorme a noite toda, agora tá maravilha. Eu vou até falar um caso que aconteceu comigo. No meu caso mesmo, não tenho nos meus familiares, nem minha mãe, nem meu pai, nem na minha família, questão de diabetes. Mas eu tenho diabetes tipo 2. Mas... Emocional. Estresse. Eu adquiri uma diabetes tipo 2 porque o médico falou, cara, você já treina há 13 anos. Você não tem histórico na sua família, né? De diabetes. É emocional. Estresse e de fato é verdade. É verdade. Então, é aí que entra o poder do floral. Ele trata o quê? Ele trata sentimentos. Ele vai lá no cerne da questão, no seu interior. Você, tomando floral, depois você se encontra mais reflexivo, mais pensativo. Você modificando algumas coisas em você. O floral faz isso. Ele pega e dá essa chacoalhada interna, que é o que a gente precisa. Antes de desenvolver doenças crônicas gravíssimas, como o câncer, o Alzheimer. Eu tive respostas maravilhosas de inícios de pessoas com Alzheimer, que tiveram uma resposta maravilhosa com os florais. E também mães que me procuraram por conta de crianças com espectro autista. Nossa, o floral tem uma resposta, assim, para síndrome de Down, problema de comunicação e interação social da criança, né? Essas crianças, tanto com espectro autista quanto síndrome de Down, têm uma dificuldade na comunicação, né? E o floral, ele, tem auxiliado muito essa parte.
eu digo que a ação do floral dentro de nós, ela é uma ação, não falando de religião, de jeito nenhum, mas é uma ação espiritual, que não tem nada a ver com religião. O espiritual, que eu digo, é o nosso encontro com o nosso eu verdadeiro. Sim. Entendeu? Essa é a diferença. Porque quando a pessoa fala assim, nossa, você já está falando de religião? Não, de forma nenhuma. O floral não tem nada a ver com religião, de jeito algum. Mas ele faz você dar um mergulho dentro de você mesmo. De você mesmo conseguir se encontrar no meio da bagunça que nós fomos trazendo para dentro de nós. Que a gente tem esse costume, né? Traz isso, traz aquilo. Já pensou, gente? Uma diretora de escola como eu e como tantas outras que tem ali. 1.000 e poucos alunos. 70, 80, 90 funcionários, professores. Se você tem 1.100 alunos, 1.200, você tem quantos pais? Quantos avós? E que vão lá. Você tem que lidar com aquilo todos os dias. Então, você vai ter que lidar com 1.200 alunos, que é a média de alunos que as diretoras de escola de Carapicuíba têm, como eu tinha. Vai ter que lidar com 70 e poucos funcionários e vai ter que lidar com os pais. Nossa. Que muitas vezes a família vem inteira, em peso. Verdade. Quando acontece alguma coisa, vem o pai, a mãe, a avó, a madrinha, o tio. Então, precisa de um suporte. Ah, com certeza. Precisa. Eu digo que eu aguentei firme e forte até agosto, quando eu me aposentei. Eu só aguentei por conta do floral. Eu só aguentei dar aula, né? Aguentei 34 anos dentro de escola por conta de floral. Ele foi o meu suporte. Foi o meu suporte. Em muitos momentos da minha vida. Agora, há pouco tempo, vocês sabem, vocês acompanharam, eu tive perdas absurdas. Sim. Né? Foi meu filho, foi minha mãe e foi meu marido. Como que a pessoa suporta isso sem uma depressão, né? É difícil, hein? É difícil. Então, muito difícil. Não tem como. Eu falo que eu sou muito grata a Deus, porque eu creio em Deus. Eu sou muito grata a Deus, porque o floral apareceu no meu caminho, porque eu conheci professores maravilhosos que me deram aula. Eu conheci livros maravilhosos. Esse aqui é o livro do Dr. Bach, né, o original que ele deixou. Mas eu tenho lá uma coleção de livros de estudos sobre terapia floral, e isso tudo foi o meu suporte, né? Eu me debruçando ali sobre uma anamnese para mim mesma. E aí eu falava assim, eu estou sentindo isso, eu estou assim, eu estou dessa forma, estou precisando disso, eu estou precisando desse outro aqui. E muitas vezes tomando uma fórmula durante apenas 15 dias, que não é o recomendável, mas mudando depois, porque eu sabia que eu precisava tirar alguma essência e incluir outra. Por isso que quem faz a consulta comigo tem o retorno embutido no mesmo preço. Então, a pessoa vem, faz a primeira consulta e tem o acompanhamento. Porque, muitas vezes, uma daquelas essências, em 2 semanas, já fez efeito. Eu preciso tirar aquela e colocar outra. Porque, numa anamnese, eu nunca vou conseguir deixar ela certinha, redondinha, que a pessoa não apareça mais. Que ela vem e fala assim, ó, eu falo para ela, você vai tomar 3 vidros desse floral. De jeito nenhum. Não dá.
Eu tenho que ter esse acompanhamento da pessoa vir, retornar depois de 15, 20 dias e eu falar, e aí, como é que nós estamos? O que aconteceu? O que você, né? Como é que está, tal. Aí a pessoa vai... E aí, conforme ela for me falando, eu sei que uma daquelas essências pode sair para outra entrar. Porque na primeira anamnese que ela fez, me mostrou 11 florais. Meu Deus. Mostrou 11, eu vou usar os 11? De jeito nenhum. Não pode. Dr. Bach deixou bem explicadinho. Não, você vai utilizar os que apareceram mais. No primeiro momento, você vai usar os mais necessários. E aqueles outros vão ficar ali e você vai trocando e vai colocando e tirando conforme a pessoa vai melhorando. E no livro fala alguma coisa dessa autoconsulta? Você falou que você mesmo que... então autoconsulta... Se você pode... Não, se pode, se não pode. Pode. Ou se aconselha outras pessoas fazerem. Aqui, eu trouxe aqui um monte de coisas que eu tinha preparado para falar com vocês. Então, qualquer pessoa pode chegar numa farmácia de manipulação e falar assim, olha, eu quero um floral. Ah, você quer? Sabe o que eles vão fazer? Eles vão pegar e vão te dar uma listinha. Assim. Vão chegar e falar assim, olha, aqui, ó. Tá aqui. Tem essa listinha aqui. Você pode olhar aí você vê quais os florais que você quer tomar. É assim que funciona. Em qualquer farmácia de manipulação. Aí a pessoa vai pegar aquela listinha e vai estar lá, né? Olha, para quem tá com tristeza, amargura, não sei o quê, não sei. Aí vai estar lá o nome da essência. A pessoa pode montar, só que vai ser válido? Não. Porque a gente vai voltar naquele assunto que eu falei para vocês. Quem é que vai chegar num balcão e vai falar para a pessoa, eu tô com ódio da minha mãe. Eu estou com inveja do meu amigo porque ele comprou o carro que eu queria comprar e eu não consegui comprar. Ninguém vai chegar para um atendente de farmácia de manipulação que te deu uma listinha de floral ali na tua mão e você vai pegar e vai falar isso. Entendi. Então, a gente vai cair nesse problema. Você não vai ser sincero com você mesmo. Esse é o maior problema. Entendi. Agora, o terapeuta, ele já tem essa preparação. Então, porque os cursos que eu fiz, pelo menos os que eu fiz, nos anos 90, nos anos 2000, né? Esse último que eu fiz agora, né, que eu quis fazer com uma doutora bem renomada, a doutora Fernanda, foram de 180 horas. 180 horas de estudo ali, firme. Não é? Aí, eu vou chegar e vou falar para mim mesmo, Lourdes, você está com ódio, você está com inveja. Eu mesma vou falar para eu mesma, por quê? Porque eu tenho todo esse estudo, e todo esse preparo para eu pegar e falar assim, olha, porque tem gente que não admite alguns problemas, não admite algumas coisas. É isso que é o cerne da questão. Você tá ali no meio de estranho e nem o cara da farmácia de manipulação, ele nunca vai perguntar nada para você, ele vai te dar essa listinha que eu falei, ele vai te dar. Em qualquer farmácia de manipulação, se você chegar, vai ter uma listinha lá. Vai ter uma listinha. Para a solidão, tal floral, tal nome. Para tal. Só. Agora, a anamnese, o questionário, o diálogo terapêutico, você cavoca coisas que a pessoa, sem querer, ela vai falar. Ela vai falar de uma outra forma que ela pensa que você não está entendendo que realmente ela está sentindo, mas você está. E é onde você consegue. Olha, o meu tio, né? Eu estava contando para o Tiago. Meu tio, né?
com a namorada, com problema, gastou, levou em vários médicos, tal. Quando eu peguei e falei para ele, olha tio, vamos tentar o floral, porque eu acho, da forma como o senhor está me descrevendo, eu acho que o floral vai fazer. E ele chegou, falou, tá bom, vou levar. Aí levou e aplicou. Depois de um tempo, ele falou assim, olha, tá fazendo efeito. Olha, realmente ela melhorou em tal coisa. E agora ela tá fazendo o tratamento. Já tem uns 3 meses que ela tá lá tratando comigo, com floral. E aí ela falou, né? Gente, se eu soubesse antes, eu não tinha gastado tanto, com tantos exames e com tanto remédio. E passar de um médico para o outro, se o problema estava aqui dentro dela. É um problema interior. É isso que a gente precisa entender. Porque a aceitação não é fácil. Isso é muito sério, hein, cara? É difícil a pessoa identificar isso nela mesma, né? Então, por isso que eu falo, difícil. é o que a gente vai cair nesse assunto novamente, que é aquele de você chegar numa farmácia e pegar um floral. Eu acho que ela até identifica, mas eu acho que ela acaba não se auto-assumindo ali, que ela tá com aquilo, entendeu? Acho que esse que é o problema. Esse é um dos mais graves. Não sei se é vergonha, se é medo. Vergonha, medo, vergonha, tudo. né? É tudo Dependendo junto. da situação, é Misturado. tudo misturado mesmo. Aproveita ali, tô vendo que tá com 100 ml. Os valores, né? Os valores eu tô com floral depressão, é um valor. Eu tô com ansiedade, Não. é outro valor. Não. Não, tudo mesmo. Uma consulta com uma terapeuta floral, eu não sei quanto as outras cobram por aí. Comigo é R$ 98,00 a consulta. E o floral, que eu mesmo manipulo, se a pessoa quiser, porque eu também faço para outros estados. Eu tenho clientes de outros estados. Eu envio, então eu preparo, envio e a pessoa recebe. O valor da consulta é R$ 98,00. O valor do floral já manipulado, ele é R$ 39,90. Nossa. Ele não é caro. Acessível, O floral né? nunca foi Acessível, caro. né? Nunca. É acessível, Ele nunca foi caro. Vem da Inglaterra, né? Você falou? Esse aqui veio da Inglaterra. Esses são os originais da Inglaterra. Olha, tive uma cliente de Parelheiros que a gente percebeu que não estava fazendo muito efeito, sabe? E eu falei para ela assim, olha, eu tô achando que essa farmácia não é legal. E nós corremos... Aí ela trocou da farmácia. Ela pegou uma farmácia mais próxima de onde ela trabalhava. E mandou fazer a mesma fórmula. Largou aquele e começou a tomar esse outro que ela fez nessa outra farmácia perto do trabalho. Aí a coisa começou. Então, infelizmente, gente... Pode puxar um pouquinho, Lourdes, mais para próximo aí. Infelizmente, o que acontece? O fake invadiu o mundo inteiro. É verdade. Nem fale. Hoje em dia tudo é fake. Então, essa farmácia próxima à casa dela estava manipulando um floral fake. Então, ela não conseguiu, né? Passados 15, 20 dias que ela teve que retornar, ela não tinha sentido nada, zero, não tinha modificado nada, né? Porque a modificação não é tão brusca, ela é sutil, mas a pessoa já percebe alguma modificação em si. Aí eu falei para ela, troca a farmácia com a mesma indicação terapêutica, ela levou numa outra farmácia próxima ao trabalho dela, que tinha os florais originais. E aí, passado alguns dias, ela já chamou no celular, Lourdes, tal coisa. Entendeu? Já estou vendo Então, resultados. Eu acho que hoje tem que importar, viu? Porque por aí tá... Brasil. Por aí tá tudo o negócio fake, viu? Tá muito Tá difícil, muito difícil. É igual assim, perfume, né? É. Perfume, Perfume, bebidas. Bebida é moda, mas eu tava vendo até outro dia aí, até alimentos estão... Tá no fake já. Imaginou? Sério? O café. Eu ouvi falar de café fake. Você ouviu?
Tem aquelas... Tem uns Misericórdia. aí que... Como eu não tomo, então o Ah, café é? não Ah, me interessa. mas você não toma café. Não tomo. Você não sabe. Você não sabe o que é Você o não sabe o que é bom, né? Olha, eu vou dizer uma coisa, ainda bem. Se ele tem um quadro ansioso, como ele disse, Fica- a melhor é verdade, coisa fica do que longe eu mesmo, tomar. né? Eu Tomar tomo café. floral, mas se eu não tomar café, eu fico doido. É fico difícil. doido. Não Não dá. é fácil, não. Não é fácil. É pro trabalho também, né? O trabalho dá uma... Augusto sabe, é Se depois do almoço, um cafezinho. se não sei foi tomar- trauma, até que minha tia não tá mais entre nós, acho que dá pra falar. Acho que tomei uma vez um café tão ruim, velho. Tão ruim Aí, ó. que Mas é que você tomou café eu ruim. traumatizei, aí nunca Meu mais. Deus Sério, aí do nunca céu. mais tomei. Que café Não, horror. nossa, você tá Por que- maluco. por que Até você daí não- nunca mais tomei. Isso eu era criança ainda, quando eu fui experimentar. Aí tomei, não. Tava ruim demais. Ave Maria. Se dê esse Nunca luxo, mais. tome outra. Eu acho que você gostava do leitinho com Nescau, né? Não sei não, mas alguma coisa me diz. Às vezes, quando tava muito frio na empresa, é só aquela gotinha no leite só pra falar que. Mas não vai. Não vai Nossa, café. tomou É mais trauma, leite né? do que café. Trauma. Falar trauma, nós temos essências para traumas, para choques traumáticos. Esse aqui é o floral mais vendido, o mais utilizado no mundo todo. É o Rescue, é o floral da emergência. Então, esse floral aqui, ele é para esses momentos traumáticos, né? Então, um acidente, uma cirurgia, alguma coisa, né, mais grave, utiliza-se muito o Rescue. E eu costumo utilizar quando a pessoa chega para começar a iniciar o tratamento, se ela tiver num momento muito, muito desesperador, aí nós vamos fazer uma semana com Rescue, né, mais ou menos uns 10 dias com Rescue, para depois a gente começar realmente a fazer uma anamnese e fazer uma fórmula que a pessoa consiga começar a respirar e se cuidar. E chegam pessoas assim, né? E não é uma coisa assim, é só de vez em quando, não. Ultimamente tem Bastante, né? bastante. Caso mesmo de crianças, agora com esse problema das telas, né? Sim. Eles estão sentindo bastante falta. A pandemia veio, mergulhou eles na tela, né? Até criança que não tinha celular acabou tendo por conta da pandemia. O pai e a mãe, né? Se viu ali desesperado e tal. E também o governo desesperado para aula online e tal, não sei o quê. Então, mergulhou a criança na tela. E agora para tirar da tela? O papo é bom, mas o tempo é Olha, curto, né? Nossa, já acabou o nosso tempo, Infelizmente, hein? não. Olha o A gente nosso morreu tempo. com um monte de perguntas. Isso, ficou. Mas olha, o que vocês podem fazer? Né? Quando as pessoas começarem a entrar, elas podem perguntar, que eu tenho a minha página e eu vou conseguir responder. falar. Agora pode você falar, pode falar, só fica à pode vontade, deixar o seu procurar contato, aproveita. Já fala pra galera aí. Então, tem o Instagram, que é o que eu mais utilizo para mostrar, né, o meu trabalho. É @luzterapiafloral. Esse é o meu Instagram. E eu tenho um site, que é um blog, onde eu trato das emoções, que é luzterapiafloral.com.br. E tem o meu telefone, 11 997 58 2597. A pessoa pode entrar em contato, ou pelo Instagram, ou por esse telefone que é o WhatsApp. E aí a gente conversa. Show de bola. Deixa eu deixar os seus contatos. Vamos deixar aqui embaixo. O Aqui. link já. para a pessoa quiser entrar em contato com Já você. agradecer sua participação, sua disponibilidade. Obrigado Foi vocês, top. meninos. Eu vou me tornar um cliente. Você já ganhou. Não, Já não só você, viu? Já ganhou um cliente. Não só você, viu? Vamos Pode ter marcar nossa certeza. terapia. Né? Com Ótimo. certeza eu vou precisar. E mais uma vez, muito obrigado. Obrigado vocês, meus amores, ó.
Deus abençoe. Obrigadão Eu pelo amo seu vocês. tempo, pela sua disponibilidade, estar aqui com a Vocês, gente. pessoal. Obrigadão. Ficou até agora aí, já era pra ter, Deixado o né, like? deixado aquele like, né? Se inscrever no canal. Fortalece a Beleza? gente. Até mais, pessoal. Até o próximo. Até o próximo Fiquem com episódio, Deus. galera. Fica com Deus aí. Abraço. Tchau, Tamo tchau. junto. Valeu. Falou, tchau, tchau.